vídeo e meia, porque eu enrolei bastante essa manhã. Não tava com vontade de fazer nada. Mas tem que ser feito. Tomei um café, uma banana. Relaxei bastante. E aí agora tô na minha caminhada. Pretendo fazer yoga um pouco mais tarde, porque eu não quero ir pra academia hoje. E eu só queria mostrar um pouquinho pra vocês. Oi, gente! Se você é novo por aqui e ainda não viu os meus 2 últimos vídeos, o meu nome é Rayane, eu tenho 28 anos, eu moro aqui nos Estados Unidos e nesse canal eu tô postando um pouco sobre as minhas metas, mudança de estilo de vida, hobbies e as minhas reflexões aí pelo caminho. Dá pra ver? Hoje é terça-feira, agora são quase 3 horas da tarde e eu só vim aqui dar um update. Eu acabei de colocar os tapetes pra lavar. E aí eu coloquei o robô pra aspirar a casa e aí sentei aqui fora pra não entrar no caminho, até porque é muito alto, é difícil concentrar em qualquer coisa, assistir TV ou uma série com o robozinho. E tá bem gostoso aqui fora, ontem tava chovendo, mas hoje tá um sol bem azul, vou mostrar pra vocês. Mas eu queria vir aqui falar sobre a minha experiência. Na verdade eu não cheguei a comentar nos outros vídeos, mas semana passada eu iniciei aula de salsa e essa aula de salsa me gerou várias reflexões que eu discuti com amigos, mas também discuti na terapia e quis trazer aqui. Enfim, eu nunca me dei muito bem com dança, desde criança, sabe, na escola que a gente faz dança e algumas aulas extracurriculares assim que eu tentei e depois fiz muito tempo de pole dance, mas o pole dance que eu fazia ele era mais o que a gente chama de pole fitness, assim, que era mais focado nas poses, na força, e eu não fazia coreografia, até porque não me dava bem com a coreografia. E estou tentando me reinventar nesses últimos tempos, né, me conhecer melhor e tentar sair da minha zona de conforto, porque eu acho que é muito confortável na minha zona de conforto, obviamente. E salsa, ou dança no geral, mas salsa principalmente, porque tem ali o negócio de um parceiro, foi uma coisa que eu sempre falei que não daria certo pra mim, que eu não gostava e que etc. Assim, se eu tivesse num evento, em família, que seja, e começasse a tocar alguma coisa e alguém me tirasse pra dançar, era uma coisa que me irritava, eu não sentia confortável, eu sempre rejeitava, enfim. Provavelmente vou continuar rejeitando, porque não é uma coisa que eu estou confortável fazendo, mas eu quis testar. E a primeira aula foi muito desafiadora, acho que mais mentalmente do que fisicamente. Como é ruim ser iniciante? É muito, muito, muito ruim ser iniciante. Sou só eu que passo por isso ou vocês também sentem isso? Como é ruim errar ou não saber ou estar tentando ali dar o seu melhor, mas estar tendo dificuldade com alguma coisa e ter alguém te corrigindo. E assim, eu acredito que não seja a experiência de todo mundo, né? Porque eu acho que eu tenho um ego ali muito inflado e aí me ofende profundamente, talvez. Mas foi muito desafiador pra mim estar errando, estar sendo corrigida. E ao final da aula, em vez de sair motivada, tipo, conseguir fazer uma coisa que eu disse que nunca faria, ou tentei algo novo, que legal, endorfinada ali, sei lá, me mexi o corpo, fiz alguma coisa, sabe? Eu saí, na verdade, me sentindo mal, porque fui ruim em alguma coisa e tava desconfortável, e me senti exposta ali com outras pessoas estranhas e tal na aula, e fui corrigida, e eu gosto de fazer tudo certo, perfeito, desde a primeira vez. E para além de salsa, estou aprendendo várias coisas sobre mim mesma, né? E aquela aula me gerou várias reflexões aqui. Eu acho que eu não vou ter nenhuma conclusão para essa conversa, mas é só assim uma reflexão, assim. Vocês também se sentem horríveis fazendo alguma coisa pela primeira vez, errando e sendo corrigida? E como que vocês lidam com isso? E como eu deveria lidar com isso? Mas tinha mais alguma coisa que eu ia falar em relação a isso? Ah, tá. E aí, ontem eu tive a minha segunda aula. Estou fazendo nas segundas-feiras. E eu cheguei lá, né, as expectativas mais baixas, porque na primeira aula eu fui pensando assim, é um grupo de americanos, e eu sou brasileira, eu vou chegar ali na malemolência, assim, todo mundo é iniciante, mas eu vou ser a melhor de todas, porque já está no meu sangue. E não. Não.
E aí nessa segunda aula eu acho que eu já fui mais pé no chão, assim, já fui... Não subestimei a aula e... essa palavra é certa. E cheguei lá, assim, o que eu tirar proveito tá bom. Se eu aprender alguma coisa tá bom. Eu acredito que vai ser melhor do que a primeira, né? E a terceira melhor do que a segunda e aí em diante. E realmente eu vi um avanço muito grande nos movimentos, assim. Eu não precisava ficar racionalizando pra direita, pra esquerda e pra frente, pra trás, etc. As coisas foram mais fluidas. E eu tive a oportunidade de me divertir nessa aula. Que na primeira eu só sofri. E nessa segunda aula eu me diverti. E fiquei muito satisfeita e não tô pra dizer que amo salsa ainda. E esse também não era o objetivo, era só fazer alguma coisa fora da minha zona de conforto, experimentar. Mas já gosto, já acho ok. Tô feliz de... Tipo assim, tô ansiosa pras próximas aulas e concluir o mês. Não tô querendo desistir como eu tava da primeira aula. Mas enfim, falando disso... Vou sentar aqui pra fazer algumas coisas no computador aqui fora. E tô lendo este livro de culinária, de cozinha consciente. Ela é da Amy Lucas. Ela é uma criadora de conteúdo que eu conheci no YouTube. Ela é do Reino Unido, mas mora aqui nos Estados Unidos agora. E eu gosto bastante dela, dos conteúdos de minimalismo e consumo consciente. E ela também faz uns pratos veganos e etc. E comprei. E eu tô gostando do livro. Tô quase na metade. E tá sendo a minha leitura principal, mas como todas as coisas no mundo, eu estou lendo 500 coisas. Tô lendo este livro, que é o principal. Tô lendo Maus, que é gráfico, né? Tipo um gibi, junto com meu marido. A gente tá lendo juntos. E tô ouvindo um audiobook que chama Mulheres Invisíveis, que é sobre os dados em relação à coleta de dados e a criação de soluções baseadas nesses dados em relação ao gênero. Nossa, eu não sei explicar, mas enfim, leiam um livro, é fantástico e tá na Amazon do Brasil. Não vou trazer vocês pra tudo que eu vou fazer hoje, até porque o dia já tá quase no final. Mas pra falar que a gente acordou mais tarde hoje, fiz a minha leitura, a gente tomou café e eu fui pra uma aula de pilates. Não o pilates de aparelho, sabe? O pilates de tapetinho, tipo um yoga. E eu gosto muito dessa instrutora de instrutora de pilates, porque ela tende a trazer vários assuntos interessantes pra ela, tipo uns 3, 5 minutinhos ali no início ela aborda um assunto interessante, fala de um livro que ela tá lendo, alguma coisa relevante. Hoje ela falou sobre menopausa e sobre as novas pesquisas e etc. E o grupo em que eu tô fazendo essa aula de pilates são pessoas da maior idade, assim, eu devo ser a pessoa mais nova que tá lá. E eu acho muito legal que ela traz coisa relevante pra essa audiência dela. Fiquei interessada no livro, assim. Não é que a menopausa está chegando pra mim, mas um dia vai chegar, é inevitável. E, enfim, me desafiei mais uma vez a fazer uma coisa diferente, que foi aula de pilates, eu não tenho o hábito de fazer. Foi legal, num lugar diferente pra mim também. Eu quero acrescentar isso na minha agenda pra tentar fazer mais vezes. Não vai dar nas semanas que eu tô trabalhando, mas quando eu tiver folga. E que mais? Ontem eu queria gravar alguma coisa pra vocês, mas eu esqueci. Foi da aula de salsa. Eu não consegui gravar eu mesma dançando, mas eu gravei um pouco do professor e tal. E de repente, se eu censurar ali os rostos, eu posso colocar um tapezinho aqui. 5, 6, 7. Now the double tapping is here. 1, 2, 3, 5, 6, 7. You got it. 1, 2, 3. 5, 6, again. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3. Okay? Olha o gatinho lindo! Olha o gatinho lindo! Vim! Gente, meu maior medo é achar que tá gravando e ficar aqui falando uns 20 minutos e não gravar nada. Mas o que a gente acha desse cenário aqui? Espero que esteja bem desfocado o fundo, porque a minha casa está uma bagunça. Eu estava dobrando a roupa no sofá, tem louça por todo lado e tem brinquedo de gato. E é isso, né? Vida real. Hoje eu vou trazer aqui o computador, porque o iPad resolveu não funcionar, inclusive preocupada. Mas chega de enrolação, eu estou enrolando, eu fico preparando, gente. Eu estou sempre animada para gravar esses vídeos. Aí eu fico preparando, fazendo script e essas coisas todas, pensando. Mas sentar para fazer que é a parte difícil, né? Essa é a minha segunda semana mudando a minha vida.
E se você assistiu o primeiro vídeo, você viu que eu dividi 4 áreas da minha vida em que eu tenho algumas metas. E a gente vai estar fazendo isso pelos próximos 180 dias ou 6 meses. E a cada 2 meses eu vou mudar o foco da minha mudança, assim, uma área mais. Uma área que precisa de mais atenção do que a outra. Essas metas foram perder 4 quilos, tá sempre fazendo a minha maquiagem de manhã e me arrumando, finalizar o meu portfólio, que é a parte de carreira, e finalizar o meu cobertor de tricô, que eu tenho demorado para fazer. E já adianto que hoje eu não vou trazer nem fotos, nem números, porque a balança ficou na mesma da semana passada. E eu pesei hoje, pesei ontem, não estava mudando e eu resolvi que eu não ia tirar as medidas para não me decepcionar. Eu acho que, assim, no espelho e no meu corpo eu tenho notado algumas diferenças. Eu acho que a minha panturrilha, por exemplo, está mais definida, os superiores estão mais definidos, a minha barriga está menos inchada, minha coxa também eu vejo mais definição, mas eu acho que para ficar feliz a gente vai ter que desconsiderar o número na balança essa semana e ver o que a gente pode fazer pro meu progresso lá na frente, né? A boa notícia é que eu não tô ganhando peso. Então, o que eu tô consumindo são calorias de manutenção, que é o suficiente para manter o meu corpo do jeito que ele tá. E eu preciso de uma nova estratégia para alcançar o meu objetivo, né? Ou acrescentar cardio, queimar mais calorias, ou diminuir as calorias consumidas, ou os dois, que seria ideal. E a minha ideia, assim, gente, eu tô tentando fazer tudo do jeito mais fácil, porque eu sei que, assim, eu vou ter que sempre estar acrescentando e aumentando a dificuldade nesses 6 meses. Então, assim, vamos começar devagar. A minha ideia para essas semanas seguintes é que eu vou tirar foto ou fazer um vídeo da minha refeição antes de eu comer, para eu ter uma ideia, assim, visual do que eu tô consumindo, onde que tá tendo exageros, perceber se eu tô comendo de forma emocionada. Geralmente, na parte da tarde, eu faço bastante isso. Eu fico, tipo, preciso mastigar alguma coisa, o que que é? E aí é uma refeição não planejada que eu acabo comendo o que tá na minha frente, que não é, geralmente não é a melhor opção, né? Eu cheguei a comentar, eu acredito, no outro vídeo. Gente, eu gravo tanta coisa que eu não posto, que aí eu nunca sei se eu falei ou não falei. Mas eu cheguei a comentar que eu queria incrementar corridas nessas minhas caminhadas na parte da tarde, né? E eu não fiz isso ainda, mas ainda é uma ideia. O que tem acontecido? É que na parte da tarde, quando eu vou fazer minha caminhada, eu estou completamente desanimada. Eu não quero fazer caminhada. Eu me arrasto para fora de casa porque tem que fazer. E aí eu já acho que eu já tô no lucro porque eu tô fazendo, sabe? Mas sim, eu poderia acrescentar a corridinha, é que geralmente eu tô cansada. E é no final da tarde onde a gente tá ainda mais cansada, né? Mas a ideia era sim correr, tipo, caminhar 15 minutos, correr 15 minutos, caminhar 15 minutos e voltar pra casa. Vamos ver. Mas a meta é essa. Em relação às outras metas, eu obviamente deveria ter começado pelas positivas. Mas enfim, eu estou conseguindo me arrumar quase todos os dias. 5 dos 7 dias da semana, com certeza. Ou até 6. Eu tô conseguindo, agora eu tenho uma rotina. Nem uma rotina, né, gente? Uns 3, 4 etapas de que eu consigo fazer o meu rosto ali de boas, sem dar dor de cabeça, sem me estressar. E uma coisa que eu tenho percebido também é que eu sempre me arrumo depois da academia, né? Eu chego da academia, tomo banho e aí eu me arrumo. Mas eu me sinto um pouco acabada e desanimada na academia. Já tem o fato da gente acordar super cedo para ir treinar. E aí eu também não me sinto bonita. Se eu me sentisse melhor na academia, eu estaria treinando melhor. Faz sentido? Tipo, sei lá, quando a autoestima tá mais alta e você tá sentindo arrumadinha, você chega na academia, eu acho que você bota mais esforço no seu treino, tá mais confortável ocupando o espaço ali na academia e etc. E então acredito que faria diferença se eu trocasse as ordens das coisas aí pra tá melhor. Eu acho que é principalmente meu cabelo, assim, que às vezes eu acordo de manhã, eu tô tipo, meu Deus, tenho que ir pra academia, e eu só prendo e vou pra academia. E a luz de lá não é a melhor, gente, tô indo numa tangente aqui, mas a luz da academia não é muito boa. Aí eu me sinto uó, porque faz uma sombra assim no meu rosto e meu cabelo tá todo acabado e eu tô cansada e eu tô tipo, meu Deus, podia estar mais feliz na academia. Em relação ao meu tricô, eu quero mostrar pra vocês, peraí. O cobertor de tricô, pra quem tá acompanhando aí, é uma das minhas metas na parte de hobbies. Eu tô com essa meta porque eu quero entregar de presente pros avós do meu marido e a gente vai visitá-los em julho, no início de julho. Então precisa estar pronto antes da gente viajar pra lá.
E eu não tive tanto progresso, mas tive algum. Eu tive que trocar as agulhas, então isso demorou um pouco. Mas deixa eu mostrar pra vocês como que tá. Vocês acham que ficou maiorzinho ou não? Tá indo, gente. Acho que umas 10 carreiras eu fiz nessa última semana. Mas eu gostaria que fosse mais rápido. O que eu tô pensando em fazer também, pra eu ver se eu utilizo melhor o meu tempo e crio conteúdo pra cá, pro YouTube, é que na semana que vem, que é a minha semana de folga, eu pretendo fazer 48 horas sem rede social. Não vou ficar sem o celular, mas eu vou excluir as redes sociais e tentar ficar 24 horas tricotando. Não 24 horas seguidas, mas assim, contar no cronômetro quanto que eu consigo tricotar em 24 horas. Faz sentido? Esse é um tipo de conteúdo que eu gosto de assistir muito aqui no YouTube, que as gringas fazem bastante em relação aos hobbies delas, tipo desenhando, costurando, tricotando e etc. E eu acho super legal, então eu pretendo gravar e botar aqui. E aí, se você se interessa por tricô, eu acho que você vai gostar também. E se não se interessa, quem sabe? Quem sabe esse não é o seu próximo hobby? E a minha outra meta era aquela de socializar, né? Pelo menos uma vez na semana. Estar fazendo alguma coisa com amigos e família. No caso, família do meu marido, né? Porque a minha família mora no Brasil. Então, essa semana, na segunda-feira, eu tive aula de salsa. Eu comentei aqui da aula de salsa. Com duas amigas, a Taylor e a Rachel. E a gente se divertiu bastante. Inclusive, essa foi a primeira aula de salsa que eu me diverti e não fiquei me cobrando. Foi ótimo. Que mais que a gente fez? A gente jantou na quarta-feira com os meus sogros e com a minha cunhada. E foi bem legal também, um momento em família. Comemos hambúrgueres, que a gente fez em casa. E eu fui para uma aula de pilates na terça-feira. Não fui com ninguém, fui sozinha, mas obviamente a aula estava lotada de gente. E foi ótimo pra mim. Gente, assim, é aula de pilates sem ser com aparelho, né? Foi aquela do tapetinho no chão. E subestimei mais uma vez a aula, porque foi bem difícil. Era pra várias mulheres de meia idade e eu tava ali sofrendo. Eu não usei peso e estava sofrendo, assim. Eu tinha que parar toda hora e respirar. Mas o ponto mais alto, assim, melhor coisa da aula de pilates é que deu uma ajudada com a dor no ombro que eu venho sentindo já faz alguns anos. Acho que desde 2021 esse ombro aqui dói bastante, até para atividades normais do dia a dia. E eu acho que deu uma fortalecida ali. Nossa, ajudou bastante. Tipo, os dias seguintes eu não tive dor no ombro. E hoje, de novo, na academia, eu tentei fazer os mesmos exercícios que ela passou pro ombro pra ver se eu nunca mais sinto dor. Ia ser ideal. Se eu estivesse no Brasil, eu iria no médico. Mas não estou. Então, gente, viva SUS e viva serviços facilitados ou acessíveis, que aqui não são acessíveis. No mais, essa semana eu cheguei a gravar uns vídeos de rotina pela casa, mas eu não vou estar postando eles porque me senti derrotada nos vídeos. E eu não quero postar coisa baixa astral aqui ou coisa que vai me fazer. Sabe, a internet é a terra de ninguém. E aí, se eu boto um vídeo aí que eu já não tô me sentindo a melhor e eu recebo críticas, acho que eu não vou me sentir muito bem. Ou vou me sentir pior ainda. Então, não vou estar colocando um tipo de conteúdo que eu não tô, assim, segura dele. Mas também gravei sobre as minhas reflexões da aula de salsa. E também plantei umas florzinhas no jardim. Elas ainda não cresceram, né? Que eu plantei da semente. E aí eu também gravei aí pro canal. Mas é isso. Eu acho que esse é o geralzão da semana. Eu quero criar mais conteúdo interessante pra cá. Vou trazer uns tapes também da aula de salsa, das coisas que eu venho fazendo. Mas por hoje é só. Me diz aí se existe algum interesse em vídeos de tricô ou de crochê também, tanto faz, os dois. É isso, e eu vejo você semana que vem. Tchau!